faz muita falta, a gente sente muita saudade, faz muita falta estar compartilhando, ter esse momento com vocês. Então, se você não participa de uma célula, procure a gente lá no final do culto também. A gente vai estar encaminhando você para uma célula perto de casa, né, onde você se sinta bem, que vai ser bem acolhido, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu acho que é isso. Se eu esqueci uma coisa, depois o pastor vai estar passando para vocês também. Amém, queridos? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Amém, queridos. Então, nós já começamos, né, esse mês de fevereiro a todo vapor, né, entendendo que será um mês abençoado, um ano abençoado. Então, já quero desafiar os irmãos, tem muita coisa acontecendo, vai acontecer muitas coisas na igreja, muitas atividades, né, e certamente nós vamos honrar o nome do Senhor aqui, amém? Glória a Deus. Eu queria conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, se puder erguer sua mão, né? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, ali ao fundo, glória a Deus. Tem mais alguém, né? Uma salva de palmas então para a vida desses irmãos. Sejam bem-vindos. É uma honra receber cada um de vocês aqui, né? É uma honra para nós recebermos vocês. Amém, glória a Deus. Queridos, eu acho que não foi colocado ali também, mas agora, no mês de fevereiro, nós, além dos 100 dias na palavra e oração, que vamos estar tendo, né, com todas as alcances, vai ser um devocional, né, com todas as alcances, inclusive na próxima quinta-feira, o livro do devocional já vai estar disponível aqui também, para que você que queira adquirir, né, mas nós também teremos todo mês, né, a partir de fevereiro, na primeira semana ali, ou, né, entre a primeira e a segunda semana, nós teremos a semana de oração aqui na igreja, amém, irmãos? Tá? Então nós vamos estar aqui toda primeira semana ali, orando, né, intercedendo, clamando, né, não só pela igreja, mas pela vida dos irmãos, pelas famílias, né? Então será um tempo especial, a igreja vai estar aberta para receber você que quiser, né, fazer esse propósito, estar junto, orando, será um tempo abençoado, tá? Então, para mais informações das datas, com relação às datas do ano, né, sobre os nossos eventos, eu sempre falo para os irmãos, curta e acompanhe as nossas páginas, né? Nós temos, né, a página, né, do Facebook, né, e também temos a página do Instagram, né, e além disso, temos Alcance Jovem Piraquara também, que lá os eventos, né, são colocados lá também, e também nós temos os eventos dos jovens, amém? Glória a Deus, né? Então, já coloque aí no seu celular, né, para você curtir as páginas, para estar acompanhando, amém? Glória a Deus. Acho que o Heloísio. João, deve colocar aqui. Amém, queridos? Eu gostaria que nós pudéssemos agora, nesse momento, pudéssemos estar levantando um clamor, né? O pai do Jean, o irmão aqui da igreja, acabou de ser internado, ele recebeu a notícia agora, e que nós pudéssemos agora, como igreja, orarmos, intercedermos pela vida dele. Eu queria que você ficasse de pé, nesse momento, tá? A palavra de Deus que muito pode a oração de um justo, né? Nós aqui somos justificados, não por nós mesmos, mas pelo nosso Senhor Jesus, né? Então, que você agora pudesse clamar, né, pela vida do João, né, pelo pai do Jean aqui. Vamos fazer isso nesse momento. Feche seus olhos, comece a clamar por ele agora. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, não há impossível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas, nada foge do seu controle. Não há uma árvore, uma planta e uma folha de árvores que caia sem a sua interferência ou sem a sua autoridade. Senhor, nós oramos agora pela vida do seu João. Ó Deus, visita sobre ele agora, Pai. Ó Deus, toca sobre ele. Ó Deus, limpa, tira toda enfermidade. Deus, nós declaramos, Pai, a cura, a restauração da saúde dele. Espírito Santo, toca agora, Senhor
Jesus, usa a vida dos médicos, usa a vida da equipe dos médicos do hospital. Senhor, nós oramos, Pai, por uma intervenção do Senhor. Deus, como igreja, clamamos pelo milagre, clamamos pelo toque do Senhor. Pai, toca também sobre a vida do Jean, da sua família. Oh Deus, conforta. Espírito Santo, traga o conforto. Oh Espírito Santo, oramos, Pai, pelas vidas, Senhor, pelo toque do Senhor, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor oramos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar, aleluia. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nesse momento que estamos esperando ansiosamente por aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, nós oramos que todas as vozes que tentam tirar nossa atenção, todas as situações, Pai, todos os compromissos, todas as preocupações desse mundo, nós clamamos agora, Senhor, Espírito Santo, cesse das nossas mentes, tira das nossas mentes agora, Pai, que nós possamos estar com a nossa mente focada, Senhor, ó Deus, em escutar, em receber do Seu maná, Senhor, da Sua palavra viva. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora que todo intento maligno, Pai, ó Deus, que tenta tirar a nossa atenção, que tenta nos tirar, Pai, de recebermos aquilo que o Senhor tem, que agora cesse no nome de Jesus. Ó Deus, que a nossa mente esteja cativa, Pai, à Tua vontade, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Há uma frase do famoso teólogo chamado João Calvino, onde ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano, né, tende a criar ídolos, né? Por isso, talvez que o primeiro mandamento, no qual nós lemos ali, o decálogo dos 10, seja: não terão outros deuses diante de mim. Então o Senhor ali, né, instrui, dá uma ordem para que o povo voltasse os seus olhos e voltasse a sua visão somente para o Senhor, né? Não tenha outros deuses diante de mim, né? Não tenham outros deuses, não adorem outras coisas. Por quê? Porque Deus sabe que o coração humano, ele é suscetível, ele é seduzido, né, para outros deuses, para a idolatria. O coração humano tende a idolatrar tudo e qualquer coisa. O coração humano tem uma predisposição, né, através ali do pecado, quando entrou o pecado através de Adão, a adorar outras coisas, a adorar o seu próprio, né, ego, a adorar aquilo que lhe faz bem, né? E esse é o problema da adoração. A adoração é um ídolo cego que nos cega, né? E o tema da minha mensagem hoje é coração vazio, uma fábrica de ídolos. Eu gostaria que nós pudéssemos estar falando sobre isso, né? Sobre a adoração, porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que idolatria é somente você idolatrar uma imagem, uma escultura, né? Você venerar alguma outra coisa, é você fazer, né, de uma outra religião, né? Mas não, irmãos, muitas vezes, né, no nosso meio, o meio evangélico, o meio cristão,
nós somos seduzidos por ídolos. Ídolos, né, que tentam tirar a primazia de Deus do nosso coração. Ídolos que tentam roubar, né, o pódio do nosso coração, que deveria ser do nosso Senhor, né? Então, por isso, quando o Senhor dá essa ordem ao povo, né, quando o Senhor, né, manda Moisés escrever, né, ali na pedra dos 10 mandamentos, né, naquela placa de pedra, ele diz assim: escreva, não tenham outros ídolos, não adore outros deuses diante de mim. Porque aquele povo, irmãos, eles viviam numa cultura onde eles adoravam tudo e todas as coisas, né? Em volta do povo hebreu, né, tinham muitos povos que tinham os seus próprios deuses, né? Mas no fundo, quando você vai estudar, né, ali fazer um estudo da geografia, um estudo detalhado dos povos que viviam em volta do povo hebreu, você vai perceber que os deuses, eles eram adorados, os falsos deuses, né? Eles eram adorados por causa de uma necessidade que o povo tinha. Nós temos exemplo, né, de um dos deuses que eles adoravam, que é o Baal Haddad, que significa Senhor Haddad, né? Não é o ministro da economia, né, mas pode ser também. Diz assim, que é o Senhor da tempestade, né? Depois corta isso, era a divindade do trovão, da fertilidade, né, que trazia chuva para o povo, e obviamente a chuva era algo bom, porque a chuva era provisão, a chuva era sobrevivência, a chuva era o que fazia, né, as colheitas, que fazia funcionar as plantações, né, e sem plantações, sem alimento não há vida. Então, você percebe que a procura daquele povo por um falso Deus era por causa, muitas vezes, de uma necessidade. E o coração humano, ele tende a buscar, a preencher uma lacuna, né, e essa lacuna, irmãos, deixo adiantando a palavra, ela só pode ser preenchida por um Deus, o Deus verdadeiro, nosso Senhor. Tudo que o homem tenta preencher e colocar no lugar, né, que não é o lugar de Deus, ele não dá certo. Por isso que toda a idolatria, ela vai levar, né, à insegurança. Toda a idolatria vai terminar em insatisfação, porque um ídolo nunca vai satisfazer totalmente o coração humano. A única coisa que satisfaz o coração humano é Deus, é o nosso Senhor. Amém? Você está entendendo? E eu gostaria que nós pudéssemos falar um pouco sobre isso. Quando nós falamos, como eu disse, de idolatria, muitas coisas podem tomar o lugar de Deus no coração humano. Muitas coisas podem se tornar ídolos no coração humano. Aliás, na verdade, quase tudo que nós gostamos e queremos, né, se não for tratado como a devida forma que deve ser tratado, pode se tornar um ídolo no coração humano. E as próprias bênçãos que Deus nos dá, elas também, né, se não forem tratadas da forma que devem ser tratadas, elas podem se tornar um ídolo no coração humano. Talvez um emprego, né, talvez um cargo, talvez uma riqueza, talvez o dinheiro, né, tudo que não for, né, colocado no seu devido lugar, ele pode se tornar um ídolo. E o grande problema hoje, né, do povo de Deus, não é a idolatria de imagens, de esculturas, não, irmãos. São os ídolos, né, que são imperceptíveis, sutis, que se disfarçam em amores, paixões, que se disfarçam em trabalho, ídolos que se disfarçam, né, em apegos materiais, emocionais, ídolos que se disfarçam de coisas boas, como família, filhos.
Por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração, e a Bíblia já nos orienta e fala que o nosso coração, ele é enganoso. Então, para que eu e você possamos, sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos, como diz a palavra, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho ruim, vê se há em mim um caminho que não lhe agrada. Foi feita uma pesquisa, para você ver o quão sutil é essa questão de criarmos ídolos dentro de nós. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde 76% dos crentes que foram entrevistados se diziam irrepreensíveis nesse quesito de idolatria. 76% dos crentes, que foram entrevistados disseram que não, eu não tenho problema com ídolos. Mas nós sabemos que talvez o pecado da idolatria seja, em grande parte, o culpado por todas as outras coisas. Porque quando nós tiramos Deus do lugar do nosso coração, quando nós colocamos coisas e situações e paixões e sentimentos no lugar de Deus, nós simplesmente caímos, simplesmente nós sucumbimos ao pecado, à cobiça, à ganância, ao ego inflado, ao orgulho. Porque nós tiramos Deus do primeiro lugar, e nós colocamos coisas, nós colocamos sentimentos, e sabe, irmãos, como nós temos aprendido, e como é algo que é uma rema para a minha vida, tudo que está debaixo de Deus, Ele abençoa nos nossos corações, mas não o que está em cima. Quando eu coloco algo, quando eu coloco uma situação, quando eu coloco um sentimento, quando eu coloco uma pessoa, quando eu coloco as coisas desse mundo, quando eu coloco as riquezas acima de Deus, certamente Deus não vai abençoar. Por isso que é necessário uma avaliação diária, porque a questão de ídolos, a questão de idolatria, ela não é somente para aqueles que veneram imagens, não. A questão de idolatria é a questão que é para todos nós. E todos os dias eu preciso orar ao Senhor e clamar ao Senhor: Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Amém? Você está entendendo? Para entendermos se o nosso coração, ele tem um ídolo, eu acho interessante, porque eu busquei isso aqui, eu até não lembro quem foi que disse, não sei se foi, eu acho que foi o Bibo, do Bibotalk, que ele diz assim: para você entender quais talvez sejam os ídolos do seu coração, a primeira coisa são as coisas nas quais investimos a nossa identidade. O que você tem investido a sua identidade, o seu ser, aquilo que você é, todas as suas forças, todas as suas pilhas, todas as suas emoções, no que você tem investido, porque talvez aí está o seu ídolo. E nós precisamos fazer uma análise do nosso coração. E talvez, o que o Senhor me pediu, me orientou, o que o Senhor está falando para a igreja, é que nós precisamos voltar a examinar o nosso coração. Nós precisamos voltar ao centro daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos colocar o Senhor no primeiro lugar do nosso coração, amém? Você está entendendo? Então fica a pergunta: onde você tem gastado as suas energias? Quais são as coisas que você tem investido o maior tempo possível da sua vida? É uma análise, e eu gostaria que você fizesse essa análise de você mesmo. Puxa, Senhor, eu tenho gastado o meu tempo
né, eu tenho gastado as minhas energias, eu tenho investido, né, o meu ser na presença do Senhor, no Senhor, ou todas as minhas forças, as minhas energias, todo o meu investimento tem sido em coisas? Porque aí será, né, você já vai analisar se o seu coração é uma fábrica de ídolo. Sabe, irmãos, Deus tem nos chamado para um tempo novo. Eu creio que esse ano será um tempo de despertar, né, na igreja. A estrutura, né, no corpo, no organismo vivo, na igreja do Senhor. Né, e as coisas, irmãos, conforme vão acontecendo, elas vão se afunilando. Você percebe, talvez, né, seus olhos físicos você não está percebendo, mas espiritualmente, se você começar a discernir, a buscar, você vai ver que as coisas estão se afunilando. Cada vez mais, né, o caminho vai ficando mais estreito, e eu acredito que a tendência, né, é que daqui nos próximos 10 anos, talvez, menos, né, as coisas vão estar muito mais estreitas para aqueles que creem em Deus. É uma tendência mundial, né, uma tendência, né, que está acontecendo, né, as organizações, as estruturas malignas, a repreensão do mundo, né, vai crescer. E realmente só sobrarão aqueles que verdadeiramente creem em Deus, que verdadeiramente têm o Senhor como Senhor, né, do seu coração. Por isso é tão necessário esse assunto, é tão necessário a gente falar sobre isso, é tão necessário analisar a nossa vida hoje. E eu quero que você faça uma avaliação da sua vida hoje. Quem é o Senhor da sua vida? Quem tem domínio sobre a sua vida? Porque isso faz toda a diferença. E os ídolos, muitas vezes, são coisas boas. Como eu disse, são bênçãos que talvez você tenha recebido, eu tenha recebido, né, do próprio Deus. Eu sempre conto, né, essa história, porque discrimina bem essa questão, né, de uma pessoa, de uma família que não tinha, né, estava na igreja, vinha todos os domingos no culto, né, mas precisava de um carro. E Deus o abençoou com um carro. A partir desse momento que Deus abençoou com o carro, essa pessoa, né, começou a usar o carro para passear, e óbvio, glória a Deus por isso, né? Mas isso em algum momento, né, essa rotina e essa vontade, né, de deslumbrar o mundo, de ter o seu momento, se tornou um Deus. E aquela pessoa que tinha recebido uma bênção de Deus, já não vinha mais para a igreja, por causa da bênção de Deus. Agora eu pergunto, isso verdadeiramente era uma bênção de Deus ou não? Eu estou dando um exemplo, né? Mas nós podemos fazer uma avaliação. Nós podemos fazer uma avaliação do nosso coração, né? Daquilo que Deus já nos deu, uma família, irmãos. Uma família abençoada, um casamento abençoado, mas se isso não for tratado da maneira que deve ser tratado, né, se torna uma idolatria. Pessoas que idolatram os filhos, que deixam de viver uma vida, né, da qual Deus desejou, de qual Deus planejou, por causa que agora, né, a idolatria ao filho se tornou algo primordial, uma bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, são bênção, né, mas que não foi tratado da maneira correta. E se tornou uma idolatria no coração humano. E isso é tão danoso, tanto para a pessoa que recebeu isso no coração, quanto para o próprio filho. Por isso nós precisamos, né, realocar a nossa vida, nós precisamos colocar, né, as coisas no seu devido lugar, né? Deus é o primeiro, amém? Você crê nisso? Deus é o primeiro. Ainda que eu ame minha família, que eu me sacrifique, que eu dê minha vida pela minha esposa, pelos meus filhos, Deus é o primeiro. E essa verdade, né, precisa estar em nossos corações. Nós precisamos, né, colocar isso nos seus devidos lugares. Amém? Você está entendendo?
pessoas que colocam sua confiança no poder, pessoas que idolatram, né, o dinheiro, pessoas que trabalham, né, e o trabalho é seu Deus, e um trabalho que é a bênção do Senhor, porque, né, nós entendemos que a provisão, né, a bênção do Senhor vem através do trabalho, mas tem pessoas que colocam Deus abaixo do trabalho. Idólatras. Então tudo, irmãos, tudo pode se tornar um ídolo no coração humano. E digo mais, irmãos, o coração humano sempre terá um inquilino. Sempre terá um inquilino, seja o Espírito Santo, ou seja as coisas do mundo, ou as paixões desse mundo. Essa é a grande questão. O coração humano sempre vai tentar preencher essa lacuna, esse buraco. O coração humano sempre vai tentar preencher a presença de Deus com o próprio Deus, que é a melhor coisa do mundo, ou com coisas desse mundo. Por isso que Paulo fala, né, em Romanos, né, sobre a idolatria de coisas, a idolatria, né, de animais, né, a idolatria porque é uma carência no coração humano, e essa carência só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Amém? Você está entendendo? Há um ditado popular que diz que, né, cabeça vazia é oficina do diabo, né? Aí eu mudei, eu falei que o coração vazio, né, é a casa do diabo. Porque o coração vazio da presença de Deus, né, vai ser ocupado. Certamente vai ser ocupado. Eu queria que você, né, que nós pudéssemos colocar um texto bíblico que fala sobre isso, está lá em Lucas, capítulo 11, abra lá comigo. Verso 24. O Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus está falando aos fariseus, e ele diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e, não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Né? Talvez você já tenha escutado, né, esse texto bíblico, né, para falar de libertação, e obviamente, né, é libertação, porque são espíritos imundos, mas também nós podemos, né, utilizar, porque o ídolo nada mais é do que uma força maligna que tenta tirar o homem, né, do centro da vontade de Deus. E no grego, essa palavra imundo, ela é a palavra akatartos, e um dos sentidos dessa palavra, né, ela se refere num sentido figurado à idolatria também. Então, o coração, né, o espírito idólatra, o espírito que força, o espírito que leva à idolatria, né, ele precisa ser extirpado do nosso coração. Ele precisa ser tirado do nosso coração. E como nós fazemos isso, né? A palavra de Deus liberta. O Senhor Jesus liberta. O Senhor Jesus. Só que eu preciso preencher, né? E aqui Jesus falando, né, o exemplo da casa, e nós entendemos que é o nosso coração, né? Eu preciso preencher, né? Porque a limpeza, a libertação do Senhor, a casa é limpa,
né, a casa é varrida, a casa é arrumada, mas se eu não preencher essa casa, se eu não preencher o meu coração, o que o texto bíblico diz? Que esse espírito imundo, né, que se autoproclama como se fosse o dono do nosso coração, porque ele diz aqui, voltarei para a minha casa. Ele diz assim, puxa, eu voltarei para a minha casa. E ele vai. E se ele acha a casa varrida e arrumada, porém vazia, o texto diz que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. E a situação desse homem, desse coração, se torna pior do que a primeira vez. Sabe, você percebe o quão forte é isso, irmãos? Que nós precisamos preencher o nosso coração, que nós precisamos colocar no nosso coração a presença do Senhor. Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18, né, como eu vou encher o meu coração. Ele diz assim, o quê? Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito. Sabe, nós precisamos voltar, né, a se encher do Espírito. E como nós voltamos a se encher do Espírito? Não é rodopiando, irmãos, não é vindo para uma reunião, né, caindo no chão e rolando, irmão, não, é num relacionamento verdadeiro, íntimo com o Senhor. Muitos falam, puxa, eu queria mais libertação, ter mais culto de libertação. Se você foi liberto pelo Senhor, irmãos, o que você precisa fazer agora é se encher do Espírito, é se encher da presença do Senhor. Amém? Nós cremos em libertação, eu creio, né, que é necessário. Nós temos o pastor Getúlio que vem nos abençoar aqui, mas irmãos, né, se você não encher a casa, se você não colocar a presença do Senhor dentro do seu coração, você vai viver de cultos de libertação em cultos de libertação. E vem, o Senhor liberta, mas a casa está vazia, varrida, arrumada, porém vazia. E uma casa vazia é um atrativo para o cão. E um coração vazio, um coração cheio das paixões, né, as preocupações, né, um coração cheio de idolatria, né, é um prato cheio para o diabo. É um prato cheio para o espírito imundo. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Qual é um dos maiores ídolos no coração humano? Qual é um dos maiores ídolos, um grande problema que hoje, né, atinge essa sociedade, né, dos dias de hoje? É um nos qual o Senhor, né, trata como um outro Senhor, né, que é Mamon, a riqueza. Abra comigo Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. Palavras de Jesus. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A versão Almeida, Revista e Corrigida, não fala riquezas, fala o nome do ídolo, fala Mamon. Porque Mamon, né, é o único chamado como um outro senhor, um outro, né, um ídolo que concorre no coração humano, riquezas, dinheiro. E esse é o grande problema hoje, irmãos, né, no coração humano. Se nós não cuidarmos do nosso coração, nós somos invadidos, nosso coração é invadido por Mamon, o Deus da riqueza, ou, né, o espírito da riqueza, ou o demônio da riqueza.
Jacques Ellul, ele fala assim, um escritor diz assim: o que o dinheiro mais detesta é ser doado, porque ele quer ser multiplicado. E o momento em que você doa, você está indo ao contrário daquilo que Mamon deseja. Sabe, muitas vezes, graças a Deus, na nossa comunidade, nós temos um povo generoso, que serve ao Senhor, que honra o Senhor, que não tem Deus Mamon como Deus, mas Deus Altíssimo, Senhor Jesus, como Senhor. Mas assim, quando nós escutamos as pessoas questionando sobre dízimo, sobre oferta, você pode ter certeza que ali há um coração em que o ídolo é Mamon. Porque quem ama a Deus, como diz, dá com alegria. Quem ama a Deus, serve. Quem ama a Deus não é dominado, pela riqueza, mas tem a riqueza, tem os recursos como um instrumento de Deus para a sua vida, para abençoar os próximos. Quem ama a Deus não entra em questionamentos com relação a dízimo, a oferta, simplesmente faz, porque tem um temor e um amor ao Senhor. Agora, eu preciso avaliar o meu coração, me desprender do ídolo que talvez tenha sondado o meu coração, me desprender, dos ídolos que têm tentado roubar aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Por isso é necessário uma avaliação. Por isso é necessário, que eu e você possamos avaliarmos a nós mesmos. E Deus te colocou aqui, irmãos, Deus te colocou para escutar esse sermão, Deus te colocou aqui, Deus te colocou aqui, através da internet, para falar para você, o que sonda o seu coração, qual é o governo do seu coração, qual é o ídolo, que tem tentado roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você e eu não podemos servir a dois senhores. O texto bíblico diz, ou você, servirá um, amará um e odiará o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. É forte, irmãos? Amém? Você está entendendo? Por isso, falando em se desprender, falando em dinheiro, irmãos, a oferta, o entregar, o doar a Deus, a falar assim, Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, ele traz um grande benefício para o crente. Ele traz um grande benefício para nós, além de honrar a Deus, porque ele nos despreende da idolatria do dinheiro. Porque ele nos despreende, de Mamon. O ofertar, ele tem a capacidade de honrar a Deus e de mostrar para o inferno e para o diabo que nós não estamos ligados ao dinheiro. O dinheiro não é o nosso Deus. Nós não temos o amor ao dinheiro, mas o dinheiro é um instrumento que Deus nos deu, para que nós possamos, alavancar o reino, para que nós possamos abençoar pessoas, para que nós possamos ter uma vida próspera, com relação a tudo aquilo que Deus nos permitiu, nos deu. O dinheiro é um aliado, e não um Deus. O dinheiro não é um ídolo. O dinheiro é um instrumento. Por isso, irmãos, nós precisamos estar suscetíveis à voz do Espírito Santo. Por isso que toda vez que você escutar algo, e você for desafiado por Deus a fazer uma coisa talvez até doida, fora do padrão, você precisa dar valor para isso e realmente falar, puxa, Senhor, será que, eu acho que é isso mesmo. Por quê? Porque o ato de ofertar, ele nos despreende da idolatria ao dinheiro e nos conecta com Deus. Porque diz a palavra, aquele que me honra, eu o honrarei. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Como eu comecei falando, nós precisamos definir, as nossas prioridades. Nós precisamos definir, o nosso coração, de quem ele é dono.
E há uma passagem bem conhecida, que está lá em Gênesis capítulo 22, eu queria que nós pudéssemos ler. Gênesis capítulo 22. Abraão vinha de um contexto de idolatria, sua família era idólatra, né, seu pai era idólatra. E talvez essa raiz de idolatria tenha alcançado o coração de Abraão. E capítulo 22 de Gênesis, né, todas as promessas que Deus fez para Abraão, né, que ele seria pai de multidões, né, que Deus o abençoaria grandemente, né, e agora esse é um momento crucial na vida dele, porque o Senhor, né, o prova, e o Senhor nos prova, e o Senhor deseja ver a disponibilidade do nosso coração em servi-lo, e o Senhor precisa, muitas vezes, não precisa, mas Ele deseja, né, Ele deseja ver, né, se o nosso coração realmente é do Senhor. E o texto diz, Gênesis capítulo 22, que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Perceba, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. O texto diz, né, e deixa bem claro, que Isaque era um amor de Abraão. E o texto continua, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. O texto continua, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto. Perceba, irmãos, como o coração de Abraão deveria estar sentindo, né? Quais os momentos de angústia que estavam passando no coração de Abraão, né? Preparando, né, o holocausto, preparando a fogueira, preparando ali os artefatos, né, para que o seu filho fosse sacrificado ao Senhor. Diz assim que ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Fé, irmão. Ele não diz eu vou voltar, mas ele diz voltaremos. O livro de Hebreus fala que Abraão, ele entendia, né, ele tinha a noção que talvez Deus fosse poderoso, e é poderoso, até para ressuscitar o seu filho. E o texto continua que Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois seguiam juntos, chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho.
texto continua: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar de O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: do monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ler somente até aqui. Irmãos, Abraão ofereceu a Deus aquilo que ele mais amava. Abraão colocou no altar aquilo que era o ídolo dele, talvez. Deus sabia do coração de Abraão. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a disponibilidade, aquilo que ocupa o nosso coração e aquilo no qual nós não damos valor. Mas uma coisa, tenho certeza e convicção que Deus deseja. Ele deseja ser o primeiro em cada coração aqui. Deus deseja ser o primeiro. E se há algo que compete com o coração com Deus no seu coração, no meu coração, através do Espírito Santo, eu creio que Deus deseja hoje nós possamos oferecer, como Abraão ofereceu Isaac. Eu não estou falando, irmão, que você tem que trazer teu filho aqui porque você ama ele, não. Mas colocar as coisas no devido lugar. Talvez você dê tanto valor a uma pessoa, talvez você ame tanto, idolatre tanto um sentimento, um orgulho. Talvez o seu Senhor e o seu ídolo seja o orgulho, orgulhoso, dura cerviz, que não se dobra. Talvez esse seja o seu ídolo. Talvez seja status, talvez seja mamon, poder, riqueza, não sei, irmãos. Eu creio que cada um de nós tem, o discernimento para saber o que toma o nosso coração, o que nós investimos a nossa identidade. Talvez, você hoje, precise ser como Abraão, colocar no altar do Senhor. Sabe, irmãos, quando Abraão, decidiu honrar a Deus, entregando aquilo que de mais precioso ele tinha, o seu filho, Abraão teve um vislumbre daquilo que Jesus faria por nós. E o próprio Jesus diz isso. João capítulo 8, verso 56, Jesus falando, diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Quando ele decidiu sacrificar o seu ídolo, aquilo que ele amava, por algo maior e melhor, que é o nosso Deus, ele viu, ele deslumbrou do Senhor Jesus, de uma forma como ele nunca tinha visto. Eu creio que Deus tem algo para nossas vidas, amém? Você crê nisso? Você crê que algo vai acontecer sobre ti, um vislumbre novo de Jesus? Então eu queria que você ficasse de pé, para parecer que está terminando. Irmãos, a adoração ao nosso Deus, ela não pode ser algo externo. É muito bom quando eu externo a minha adoração a Deus, quando eu canto, quando eu levanto as mãos, quando eu me quebranto, quando eu choro. Glória a Deus por isso. Mas a adoração, ela precisa primeiro nascer dentro do meu coração, do nosso coração. Isso só vai acontecer se eu extirpar os ídolos que moram no meu coração. E eu creio que Deus está nos chamando para esse tempo. Eu creio que Deus tem chamado cada um aqui para viver isso, assim como Abraão. Quanto vai ser
ministrado uma canção, eu queria que você orasse ao Senhor. Eu queria que você buscasse o Senhor. Eu queria que você tivesse um tempo com Ele. E isso pode ser da forma que você desejar, irmãos. Mas é algo pessoal, individual. Nós podemos orar com você, obviamente, mas em primeiro lugar, isso precisa nascer no seu coração. Porque só você, Deus e talvez o diabo, né? Ele não sabe de todas as coisas assim. Mas talvez essas três pessoas conheçam o seu coração verdadeiro. Certamente Deus conhece. E você também. Por isso, eu queria chamar que você pudesse fazer essa oração. Seja aí na sua cadeira, se quiser vir à frente, se lançar, quiser, né, levantar, adorar. Mas que você pudesse sondar o seu coração. Como o salmista diz: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Tira, Pai. Tira todo o ídolo, todo o sentimento. Talvez, né, você tenha feito um ídolo de algo ruim, de um sentimento ruim, de uma depressão. Talvez você tenha feito o ídolo, eu não sei, irmãos, porque o coração humano, ele tende a criar ídolos de algo, de uma paixão, mas isso de certa forma tomou o lugar de Deus no seu coração. Mas chegou o momento de você entregar ao Senhor. Chegou o momento de falar: Senhor, limpa o meu coração, Senhor. Toma de volta ao lugar que é seu. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. E você responde: Senhor, eu abro o meu coração, para que o Senhor possa entrar, fazer morada, para que o Senhor possa mudar, para que o Senhor seja o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. De todo o teu coração, de todo o teu coração. Que esse seja o sentimento que hoje está nos nossos corações. Amém? Vamos fazer isso. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Ele certamente te ouvirá. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento. Lamento. Quebranta-nos, Senhor. Por viver. Quebranta os nossos corações, Senhor. Lamento. Quebranta, Senhor. Que haja um quebrantamento, um romper
livrer, Pai, das correntes que nos aprisionam. Leva-me ao primeiro amor. Sim, Senhor. Não servimos a ídolos, Meu coração não servimos aos ídolos, a ti. mas a Ti, Senhor, o único Deus verdadeiro. Envolto em Sim. tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti, só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. Sim, Jesus. Ainda que tenhamos desafios, ainda que vivamos, Senhor, nesse mundo segundo as coisas desse mundo, Senhor, que o nosso coração esteja voltado, que o nosso coração esteja alinhado com a Sua vontade, Senhor. Que nós possamos, Pai, renunciar aos ídolos, que nós possamos deixar de ter um coração idólatra, ó Deus, que busca os prazeres, que busca o nosso ego, que busca as nossas vontades, mas que nós possamos alinhar-nos, Pai, à Sua vontade soberana, Senhor, que nós possamos voltarmos, ó Deus, como era no princípio, que nós possamos, Senhor, nos deleitarmos na Tua presença, que o Senhor seja o primeiro e único, ó Deus, que o Senhor esteja acima de todas as coisas, Pai, por isso oramos em nome de Jesus, Pai, extirpa, tira, Pai, todo o ídolo que tem rondado o nosso coração, todo o sentimento, toda a amarra do inferno, que tem tentado, Pai, nos desviar, nos tirar do propósito. Deus, eu dou uma palavra de ordem, no nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, que toda amarra do inferno, ó Deus, que toda visão turva, que toda visão distorcida de quem Tu és, Deus, que nós possamos Te ver como Senhor, que nós possamos Te ver claramente, Deus, que nós possamos declarar com os nossos lábios, como cantamos, Pai, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Deus, que esse seja o dia, ó Deus, em que podemos fazer isso. Claro
claramente, Senhor. Não é necessário, Pai, ó Deus, nos forçarmos a isso, mas nós mesmos, ao nosso agrado, nós entregamos o nosso coração ao senhorio de Cristo, nós entregamos a nossa vontade, Senhor, que a Ti, Senhor, a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso eu oro, Pai, liberta o Teu povo, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que nós possamos trilhar esse caminho, que nós possamos trilhar nessa verdade, que nós possamos viver essa vida que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sim, só queremos a Ti, Senhor, nada mais, Senhor, nada mais. Nos voltamos a Ti, os nossos olhos se voltam a Ti, nosso Senhor, nosso Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Flua espírito de profecia, flua sobre esse lugar. Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo. Flua no nosso meio. Flua no nosso meio. Flua no nosso meio. Flua em nós, Pai. Flua em nós, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Para Ele, Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui. Deus, nós mais uma vez clamamos, Senhor, pela vida do João, pai do Jean. Senhor, é o Deus de perto, o Deus de longe. Alcança ele, Senhor. Toca sobre ele, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde. Não esqueça, quinta-feira nós voltamos ao nosso Alcance Fire, né? Vai ser uma bênção. Glória a Deus, não deixe de estar aqui presente e traga um visitante em nome de Jesus.